Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o imperialismo dos direitos humanos, o discurso hipócrita sobre democracia e direitos humanos no mundo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos dias, vocês viram que a Venezuela foi muito tema de debate, né? E já tem um vídeo no canal sobre a Venezuela, inclusive debatendo se a Venezuela não é uma ditadura. Eu não quero debater a Venezuela. Eu quero debater o que eu chamo de imperialismo dos direitos humanos, que é usar o discurso de defesa dos direitos humanos para justificar intervenções imperialistas e ataques à soberania nacional dos países. Note bem, no século XIX, quando se estava colonizando a África e a Ásia, o discurso é que eles eram bárbaros, que eles eram incivilizados, que eles eram atrasados, que se precisava levar a civilização. Inclusive falando até de raças superiores, raças inferiores e por aí vai. No século XXI, esse discurso de raças inferiores e superiores não cola mais tanto diretamente nesse discurso de bárbaro versus civilizado. Então, no lugar disso, se criou uma narrativa que é a mesma dicotomia bárbaro versus civilizado, mas baseado não agora no critério racial, mas sim no critério de quem respeita ou não a democracia e quem respeita ou não os direitos humanos. E aqui vamos ser bem claro e objetivo. Eu, enquanto comunista, eu tenho um padrão ideal do que deve ser o funcionamento de uma democracia socialista, do que deve ser o funcionamento dos direitos humanos. Eu não sou a favor de ninguém passar fome, eu não sou a favor de ninguém estar desempregado, eu não sou a favor de ninguém passar violência, eu não sou a favor de restrição à liberdade de criação artística, nem nada disso, percebe? Isso no plano ideal, quase que o dever ser kantiano, como deveria funcionar o mundo. Mas no mundo real existe violação dos direitos humanos para todo canto, para todos os países do mundo, por motivos diferentes, por razões diferentes, em contextos diferentes. Aí aqui eu já adianto para tirar uma caricatura da sala. Ah, Johnny, mas tem que denunciar todo mundo igual. Isso é mentira. Isso não existe. Isso não existe porque nem todos os atores políticos globais têm a mesma voz. Então não importa o que eu quero denunciar, eu não chego a 60 milhões de lares como chega a Rede Globo. Tá ligado? Não importa o que você quer denunciar, você não chega a mais de 200 milhões de lares como chega a CNN nos Estados Unidos. Não importa o que a gente quer denunciar, a gente não tem um alcance global que tem o Google. Sabe? Então assim, no mundo ideal, sim, a gente deveria denunciar todo mundo ao mesmo tempo e tal, mas isso não acontece na prática. O que acontece na prática é que existe, dentro das relações de poder no sistema imperialista global, uma análise diferenciada do direito de praticar a violação dos direitos humanos. Então, concretamente, alguns países podem objetivamente violar 300 mil direitos humanos e nada vai acontecer. Já outros países com violações reais ou fictícias dos direitos humanos são condenados e mostrados como o pior inimigo da Terra nos direitos humanos. Não dá para ignorar isso. Não dá para fingir que isso não existe. Aqui eu quero dar um exemplo para vocês. O Gabriel Boric aqui no Brasil atacou a Venezuela. Veja, o Brasil tem violação dos direitos humanos sistemática. No dia que o Gabriel Boric estava aqui no Brasil falando mais da Venezuela, o Congresso Nacional estava para votar um novo marco temporal, que é um ataque, um genocídio aos indígenas. O Gabriel Boric, lá no Chile, o governo dele está militarizando o território Mapuche, os povos indígenas do Chile, com violações sistemáticas de direitos humanos. O Equador, barbaridade para todo lado. O Peru, um horror. Mataram mais de 70 pessoas outro dia desses e agora o Congresso do Peru aprovou uma ocupação militar do exército dos Estados Unidos no Peru até o final do ano. E assim, etc. Tá ligado? Mas quero dar um exemplo para vocês. Veja, isso aqui é matéria da CNN, viu, gente? Não é matéria do canal do Jones Manuel, não, que é comunista, não, viu? Guerra ao Terror matou mais de 4,5 milhões de pessoas desde o ano de setembro. Veja, levantamento da Brown University, que é dos Estados Unidos, viu, gente? Não é a Universidade da China, nem de Cuba, nem da Coreia do Norte, não. Aponta que desse total, cerca de 3,6 milhões morreram por efeitos provocados pelas guerras como fome e doenças. Mais de 36 milhões foram deslocados das suas casas. Ô, gente, Pernambuco, meu estado, tem 10 milhões de habitantes. A guerra ao terror praticada pelos Estados Unidos deslocou mais de 3 vezes a população do Pernambuco. Ô, gente,
se fala que na Venezuela você teve um deslocamento de 7 milhões de pessoas, e é verdade. O debate é que esse deslocamento não foi só provocado pelo governo Maduro, mas note bem, isso aqui é quantas vezes mais que 7 milhões de pessoas? Gente, mais de 3,6 milhões de pessoas morreram. Para vocês terem uma ideia, isso é como a região metropolitana inteira de Recife, a população fosse morta. Como se todas as pessoas da minha cidade, Recife, fossem mortas. Isso foi feito pelo governo dos Estados Unidos. Foi outro dia desse, não foi há 50, 200 anos atrás não, foi outro dia desse. E como a gente bem sabe hoje, baseado na mentira que o Iraque tinha armas de destruição em massa e que Osama Bin Laden estava escondido no Afeganistão. Gente, não acreditem em mim, pesquisem na internet um negócio chamado direito penal do inimigo. O governo dos Estados Unidos e a sua intelectualidade chegou a promover uma teoria de que para supostos terroristas, os suspeitos de terrorismo não tinha que ter Estado de Direito, não tinha que ter devido processo legal, não tinha que ter respeito à vida, tem que ser preso, torturado, fuzilar e pronto, porque é o inimigo. Ele não se encaixa nos padrões do Estado de Direito. Pesquisem, direito penal do inimigo. Assim como pesquisem que o governo dos Estados Unidos, vejam, quem está denunciando não é Jones, que é comunista não, isso é discurso público. O governo dos Estados Unidos assumiu que praticava tortura como um método de retirar confissões. Sabe? Cadê o Gabriel Boric? Esse negócio que a gente critica todo mundo que é inimigo dos direitos humanos, seja de direita ou de esquerda, isso é mentira. Isso é mentira. Mentira. Porque se fosse assim, teria que romper relações com os Estados Unidos. Se fosse assim, teria que romper relações com Israel. Se fosse assim, teria que romper relações com a Itália. Se fosse assim, teria que romper relações com o Reino Unido. Se fosse assim, teria que romper relações com a Arábia Saudita. Você teria que romper relações com a França. A França até hoje barbariza em África, particularmente nas ex-colônias. Um dos maiores violadores dos direitos humanos do mundo, a França. Tá ligado? Até países que até pouco tempo atrás eram considerados fofinhos, exemplos quase que paraísos na Terra, tipo a Finlândia, né? Quando eu comecei minha militância, todo mundo falava da Finlândia como, nossa, a social-democracia que deu certo, o paraíso dos direitos humanos. A Finlândia hoje instituiu políticas racistas contra imigrantes, que inclusive retira qualquer reconhecimento de cidadania jurídica para imigrantes, acesso a políticas públicas, serviços de saúde e por aí vai. Uma política de apartheid institucionalizada dentro do território. Então assim, cadê o Gabriel? Aliás, tem uma coisa que na época eu chamei a atenção. Assim que o Gabriel Boric assumiu o governo do Chile, ele assinou uma declaração condenando a violação da liberdade de expressão. O governo do Chile assinou, né? Assinou junto com o governo dos Estados Unidos e o governo da Ucrânia. Um dos objetivos era condenar a Venezuela. Veja, a Ucrânia, quando assinou essa declaração em defesa da liberdade de expressão, fazia 20 dias que a Ucrânia tinha proibido, colocado na ilegalidade todos os partidos da oposição. Vocês já leram isso em algum lugar? A Ucrânia colocou, o governo Zelensky colocou na ilegalidade todos os partidos de oposição. 20 dias depois estava o Gabriel Boric assinando, representando o Estado chileno, uma declaração junto com o governo da Ucrânia em defesa da liberdade de expressão. Isso é o quê, gente? Isso é uma piada, né? Isso é uma piada, né? E eu já falei isso, inclusive eu repito. Veja, o Brasil viola muitos mais direitos humanos do que Cuba. Em Cuba é impensável as cenas que a gente vê no Rio de Janeiro, da polícia entrando numa favela e metralhando uma criança e nada acontecendo. Impensável. Então, além de ter um olhar seletivo sobre as violações dos direitos humanos, você tem uma escolha totalmente arbitrária do que é uma violação política dos direitos humanos e o que é uma questão despolitizada de segurança pública. Então, ninguém trata a violência da polícia nas favelas no Brasil como uma violação sistemática dos direitos humanos e uma perseguição política. São erros de segurança pública, falhas de segurança pública, uma concepção de segurança pública equivocada. Mas se em Cuba morre um gafanhoto, não, é que é o regime autoritário que está violando os direitos humanos e por aí vai. Veja, isso não faz sentido nenhum. Isso é oportunista, isso é arbitrário. Então, por que toda violência no Brasil não é uma violência política? Porque toda violência no Chile não é uma violência política, mas toda violência na Venezuela e em Cuba é. Ah, Jones, você está dizendo que então a gente deve relativizar todas as violências? Não, de forma alguma. Estou dizendo que a gente deve atacar as causas que promovem a violação dos direitos humanos e a violência contra os povos.
E essas causas estão no capitalismo, no imperialismo e inclusive na seletividade como essas violências são tratadas. Então se criou uma comoção global em defesa do povo ucraniano, enquanto o povo palestino é massacrado há décadas com a situação normalizada. Inclusive fala-se até em confronto, né? Fala que a culpa é dos dois lados, como se fosse uma guerra de igual forças. Eu sou tão radicalmente a favor dos direitos humanos que eu quero erradicar a causa da violação dos direitos humanos. E a causa é o imperialismo. Ponto. Então, eu levo a sério o debate sobre os direitos humanos. Por isso, eu faço um debate sobre as causas e, por isso, eu tenho como linha política o combate incessante ao imperialismo que é liderado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país que mais viola os direitos humanos no mundo. Nenhum país tem tanta violação dos direitos humanos, tem tanta violação do direito internacional, tem tantos atos ilegais de guerra, de ações militares, como os Estados Unidos. Percebe? Então, eu sim, sou a favor dos direitos humanos. É por isso que eu sou radicalmente anti-imperialista. Quem fala que defende os direitos humanos sem ser anti-imperialista é um cínico, é um hipócrita, é um liberal safado e é um mentiroso. Para finalizar, eu deixo algumas dicas de livro para vocês. Leiam o livro do Domênico Lossurdo, Colonialismo e Luta Anticolonial. Leiam o livro A Esquerda Ausente, Crise, Guerra e Sociedade do Espetáculo, do Domênico Lossurdo, que faz muito bem esse debate sobre o imperialismo dos direitos humanos e o que é, desde uma perspectiva marxista revolucionária, ser um verdadeiro defensor intransigente e radical dos direitos humanos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.